A professora Kirleis Pereira Vasconcelos é docente da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha, em Mucuri, no campus JK, em Diamantina. Colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Educação PPGED UFVJM e doutoranda em Educação pela Universidade Federal Fluminense. Tem experiência na área de matemática, atuando principalmente nos seguintes temas: educação do campo, educação matemática, práticas do numeramento e etnomatemática e práticas pedagógicas. Vou passar a palavra agora. Fica à vontade, viu? Boa noite. Nome louco, né? Eu gostaria de dar boa noite aos diretores, coordenadores, né? Eu quero agradecer, né? Quero iniciar essa fala expressando o meu agradecimento afetuoso aos organizadores deste evento, né? A minha profunda gratidão aos professores, a professora Nilzarte, ao professor Everson, a professora Felizmina, ao professor Alexandre e especialmente, né, a professora Greide, que foi ela que fez o convite diretamente e me proporcionou a honra de estar aqui hoje. É com muita emoção que recebo essa oportunidade de compartilhar a minha pesquisa em um evento, né, que traz à tona temas de importância assim peculiar mesmo sobre educação matemática, diversidade e inclusão. Esses assuntos não são apenas tópicos acadêmicos. Para mim, eles tocam profundamente a minha essência, tanto a minha atuação como docente e pesquisadora e quanto ser humano. E não poderia deixar de mencionar a importância das mulheres quilombolas, que são artesãs, as mulheres que eu também faço a minha pesquisa, que com suas mãos e saberes ancestrais transformam o artesanato em uma arte de resistência e preservação da sua territorialidade. Elas simbolizam, né, a força da sua cultura e são, para mim, uma fonte de inspiração contínua e incessante. A relação entre educação, diversidade, inclusão, territorialidade e o artesanato dessas mulheres é um elo poderoso que fortalece as lutas e por reconhecimento, visibilidade e dignidade. Eu sinto-me verdadeiramente conectada a cada uma delas e vocês. E neste momento, seja presencialmente, seja virtualmente, eu quero agradecer. Inclusive, tem alunas nossas da DEAD, né, de Padre Paraíso, e quando a gente fala que tem gente de Teixeira de Freitas, não é logo ali, né? Mas eu pensei assim, né, Cláudio Marinho, que a gente andou muito ontem para chegar de Diamantina aqui. Hoje eu venho falar um pouco para vocês do que é a minha pesquisa. Mas, primeiramente, eu quero falar do meu lugar de fala. Eu sou licenciada em matemática, me formei na Univale, logo ali. Eu sou de Conselheiro Pena, né? Eu falo que eu sou menina do Vale do Rio Doce e agora eu sou menina do Vale do Jequitinhonha. E eu falo que eu me encontrei menina dos vales. Então, eu tenho minha especialização em matemática, meu mestrado é em educação, na FAI, na UFMG. Sou doutoranda, tenho essas experiências todas que ela falou, né? Mas a experiência maior e melhor que eu falo é que eu sou filha da Dona Preta. A Dona Preta que reside lá em Conselheiro Pena. E sou professora da DEAD atualmente, trabalhando com os cursos de pedagogia, matemática, química, física e por aí vai. Mas hoje eu não estou sozinha, né? Eu vim trazer as minhas mulheres. As minhas mulheres que são as que me dão força para a minha pesquisa. E, além delas, vem também os seus irmãos. Como a minha pesquisa é no Quilombo, eu não poderia, de maneira nenhuma, vir aqui sozinha. Eu tenho muitas outras pessoas para poder pedir bênção, né? E a minha pesquisa, eu tinha que pedir bênção para as ancestralidades, que é a tia Nezinha, que é o tio Luiz, que é a mãe Preta, que é o tio Zeca, e a avó Figênia, que é a matriarca desse quilombo. Mas o que a gente vai tecer juntos hoje? Daqui a pouco você vai falar assim, talvez que show da Xuxa é esse, né? Que a gente vai fazer aqui? E eu gosto de falar um pouco aqui.
Tá vendo? Ei. E aí eu vou tecer um pouco com vocês o que é quilombo, né? Mulher quilombola e resistência, esse artesanato com capim dourado, e pesquisando um pouco desse quilombo que eu estou lá há esses 3 anos e meio, quase terminando o doutorado, e quais são as minhas percepções nesse contexto todo. Então, essa questão do quilombo, né? Eu não vou usar essa questão do quilombo como que são fugitivos, mas eu quero usar de Abdias Nascimento, que não significa escravos fugitivos. Quilombo quer dizer reunião fraterna e livre, solidariedade, de convivência, comunhão existencial, né? Então, é diante dos desafios que faz a questão da identidade quilombola. E aqui eu fiz questão de colocar, porque na entrada do quilombo tem essa casinha, uma das primeiras casinhas lá da entrada do quilombo de raiz. E aí, como eu sou uma pessoa muito curiosa, eu fui olhar o censo, né, de 2022, que foi a primeira vez que foi mapear realmente os quilombos no Brasil. Então, nós somos exatamente 1.327.802 pessoas quilombolas no país, de acordo com o censo, que foi a primeira vez que foi mapeado realmente, tá? E aí, a gente vai observar nesse mapa que a maioria está na Bahia, né? Depois, seguidamente, no Maranhão e depois em Minas Gerais. Mas, como eu sou muito curiosa, ainda fui olhar. Se nosso panorama ainda está bem extenso, né? Então, o Nordeste, então, no Brasil, tem questão do quilombola, quantitativo que está aí, nós temos o Nordeste, o Sudeste está em terceiro lugar, a região Norte, e depois está lá na região Sul. Mas aí, e em Minas Gerais? Em Minas Gerais tem a terceira maior população quilombola do país, diz esse censo, tá? E aí eu fui pesquisar em Diamantina, pesquisei logo lá no G1, né? Por que Diamantina? Que eu estou lá, tem 11 anos que eu estou em Diamantina, eu queria saber. Então, nós temos 1.475 quilombolas na cidade. E como eu estou em Teoflotone, eu não podia deixar de olhar. Nós temos 439 quilombolas. Quando eu trabalhava em licenciatura em Educação do Campo, quando eu comecei a trabalhar na UFVJM, eu trabalhava nas questões do quilombo, na questão de trabalhar com a educação do campo, mas fazendo o trabalho na Tempo Comunidade. E já visitava também o Ouro Verde de Minas, que é aqui perto, né, a comunidade raiz. Então, essa questão do quilombo sempre me enfeitiçava. E eu queria saber realmente quantos que tinha. Eu falei assim, Teoflotone tem muito, né? Então, nessa redondeza toda aqui, aí a Grete falou assim, nossa, tem muita. Tem um aluno também que é quilombola. E tem essas especificidades da gente tratar também na educação. E como tratar dentro da universidade. E eu queria saber como é que é essa questão das mulheres quilombolas. E aí a Nilma Gomes, professora da UFMG, né, renomada, ela sempre diz, e disse nesse livro que ela colocou, né, de um livro que é As Questões sobre a Mulher, que ser mulher quilombola é sinônimo de resistência. Significa carregar na identidade, no corpo, no cuidado com as famílias, na lida do campo ou na agitação do urbano, uma história ancestral de muita dignidade. E aí eu coloquei a foto da nossa matriarca, né? Essa foto representa muito. Por que representa muito? Porque ela tem 84 anos. E a avó Figênia, ela havia muito tempo que não ia a campo. E ela adora contar os causos, né? E como ela tinha muito tempo que ela não ia a campo, ela falou assim, eu precisava ir. E eu falei assim, nossa, eu tenho que ajudar ela a realizar esse sonho, né? E aí eu vou contar lá na frente o que aconteceu. E nesse contexto, a gente estava no campo pegando flores, porque nós fomos panhar flores. Nós panhamos flores sempre vivas lá em Diamantina, e é um dos contextos da minha pesquisa. E nesse contexto, ela foi mostrar como que era de sair pela manhã e voltar à tarde. E essa representatividade dessa fortaleza, dessa mulher resistente, esse sinônimo de resistência que ela fala sempre. Você não sabe como é difícil ser mulher negra, retinta e quilombola. Então, tem um contexto muito grande de ser mulher no ambiente onde a gente está,
e ser mulher negra e ainda ser mulher quilombola. E ainda adentrar e resistir em qualquer outro sistema. E essas mulheres negras, né, quilombolas, são mães que lavoram, cuidam da família, são comerciantes, educam, estudam e lutam pelo protagonismo e autoestima dentro desse sistema que é opressor. As mulheres quilombolas atuam como um acervo, né, da memória coletiva. É a questão das guardiãs, elas que guardam mesmo todos os seus passados de conhecimento e passa de geração para geração. E aí eu falo assim, o que é que me traz aqui, né? É a questão do artesanato. E é uma coisa que me brilha, não só por ser dourado, né? O capim dourado. É porque realmente o artesanato é algo que me abrilhanta os olhos, né, Grade? Trouxe um artesanato para a Grade de capim dourado ontem, que a verdade eu falei assim, nossa, eu gosto de artesanato, mas eu pensava que realmente, por ser dourado, pintava. Mas o que é a arte, né? É a arte desses objetos e artefatos realizados manualmente. É de sentar, analisar e como isso é feito. Essa habilidade, a questão da técnica, a questão do engenho e da arte. E aí vem Melo falando que é a adequação das práticas culturais, as mudanças temporais, socioeconômica, políticas e culturais, e desse bem que é patrimonializado, que vira patrimônio local de determinada etnia, determinado contexto, determinadas gentes. E aí, entre saberes, onde é então que eu me encontro, né? Não é... Desculpa, viu, Teixeira de Freitas, eu tenho que apresentar para vocês, porque esse povo aqui já está careca de saber onde a gente está, né? Nós estamos aqui no Alto Jequitinhonha. Daqui nós estamos no Mucuri, né, Gary? Desculpa. Então, nós temos o Alto Jequitinhonha e o Médio Jequitinhonha. Tem médio, baixo e alto. Diamantina está no Alto Jequitinhonha. E onde eu me encontro? Eu encontro nessa cidadezinha pequenininha lá, se chama Presidente Kubitschek. É onde eu faço a minha pesquisa doutoral. Então, nesse contexto todo, Diamantina está aqui, eu vou apresentar para vocês, né? E aí, nós estamos dentro ali de Minas Gerais, e Diamantina, nesse contexto todo, eu estou naquela pontinha verdinha ali que se chama Presidente Kubitschek, que é Tijucal. Nesses saberes, né, eu queria saber e mostrar o que eu pesquiso, então. Como eu trabalhava na educação do campo, eu queria apresentar nesse contexto o que me interessava, né? Eu ficava incomodada como aquelas meninas, eu tinha, né, na educação do campo, quilombolas, né, as meninas da educação do campo realmente, que não são quilombolas, né, que são do campo, mas tem diferença de ser do campo e de ser quilombola. E eu percebi que essas meninas eram diferentes, porque elas traziam esse artesanato para vender. Aí eu, uau, tem alguma coisa diferente. Que trem bonito, né? O povo de Valadares não está acostumado a ver esse trem, não. Só se for lá em Tocantins, né? E aí eu comecei a comprar aquele negócio. Falei assim, como é muito caro, a gente não pode comprar tudo, né? E aí fomos fazer uma visita. E eu fiquei muito incomodada com aquilo. E retornei novamente. Depois de muito tempo, queria encontrá-las para fazer a nosso tempo comunidade. Tempo universidade é o momento que os alunos estão estudando e o tempo comunidade é o momento que os professores vão ao encontro da comunidade fazer as práticas pedagógicas com os alunos. Nesse momento, eu fiz um encontro com as mulheres, porque, na minha cabeça, somente as mulheres teciam o artesanato capim dourado. E aí eu falei, a pessoa fala para caramba, né, Grade? Nós falamos um pouquinho só. E eu me apresentei, falei que eu era professora, aquela coisa, tentando conquistar. E eu perguntei, de onde vocês aprenderam isso? Ah, isso vem da nossa cabeça. Eu falei assim, nossa, vem da nossa cabeça. E aquilo me incomodou. Como é que isso vem da cabeça? Mineiro é trem desconfiado, né? Mas como é que vocês tecem isso? Ninguém ensinou, não, a gente aprendeu tudo sozinho. Só que naquele contexto, como eu perguntei demais, eu sou uma pessoa quase curiosa, eu percebi que eu já estava perguntando demais.
E naquela comunidade, eu percebi que tem outra coisa mais diferente. As mulheres daquele cantinho lá começaram a falar um dialeto diferente. Aí eu falei assim, uai, estão tripudiando de mim. Tem alguma coisa errada. Na verdade, o que elas estavam se preservando, porque quer dizer, é o meu dialeto. Eles têm um dialeto próprio deles, que então estão pesquisando para saber de onde veio e como é que surgiu, mas tem uma... Na pesquisa, esse dialeto vem do Rio de Janeiro, que tem uma comunidade que fala esse dialeto deles. E estão tentando preservar esse dialeto, mas não é nosso contexto agora. E aí eu falei assim, nós estamos tripudiando de mim. Isso foi em 2015. E a gente acha que entrar no doutorado é fácil, né? E eu fiquei incomodada com aquilo. Vinha da cabeça, faz esse artesanato. E eu tentava, falei assim, não tem lógica essa pesquisa, não ter fim, ninguém aceita isso. Como é que faz essa questão dessa matemática intuitiva? Como é que dá essa questão dessas mulheres aprenderem tudo sozinha, vir tudo da cabeça? E eu comecei a ficar incomodada com isso. E essas meninas, que eram quilombolas, estavam na universidade. E aí eu fiquei mais incomodada e fiquei feliz, porque naquele contexto, aquelas meninas desse quilombo, que não era quilombo até então, observaram que tinha uma coisa engraçada, porque elas participaram de um evento em Montes Claros, que era na Unimontes, e observaram que começaram a falar sobre quilombo. As minhas alunas, aquelas que me levaram nessa comunidade de raiz, uai, eles estão falando, acho que é da gente. Uai, mas o meu primo é casado com outro primo. Uai, mas a avó, mas eu acho que a gente é quilombola. Nesse mesmo contexto de 2015, isso foi nos meados de junho. Eles entraram no processo de Palmares e receberam um presente em menos de 4 meses, 6 meses, no dia 25 de dezembro, reconhecimento do quilombo de raiz. E aí hoje são reconhecidos como, né, da fundação da ONU. Então, hoje é quilombo. E aí, nesse contexto que eu quero contextualizar e contextualizar de onde eu estou, eu pesquiso o quê? Eu quero saber como se dá, então, a articulação de fazeres e saberes vivenciada por essas artesãs, né? Do quilombo de raiz, nesse presidente Kubitschek ali, né? Do Tijucal, demandada do processo de gestão do artesanato do capim dourado. E aí eu falei assim, como é que eu vou entrelaçar nas teorias de saberes? E aí eu fui beber na fonte do Biratan D'Ambrosio, né, que não está mais entre nós, mas os seus ensinamentos percorrem, né, e fui na etnomatemática, né, e ele fala muito claramente que cada povo ou grupo tem sua própria forma de lidar e interpretar a matemática, né, adaptando as necessidades e realidades. Então, essas diferentes culturas, elas desenvolvem os seus próprios sistemas de numeração e métodos de contagem, refletindo diversidade de práticas matemáticas, diferenciando realmente essa coisa da matemática que ela é universal. Cada grupo tem a sua matemática, né? A sua forma de observar e de observar mesmo, de praticar a sua matemática. Mas lá no nosso grupo da UF, a gente tem observado, utilizado no contexto da etnomatemática, a gente tem usado mais o discurso e a teoria e a compreensão de etnomatemática de Barton, que ele fala que são modos, né, que a etnomatemática, a questão de observar a etnomatemática como modo como grupo, né, grupos culturais entendem, articulam e usam os conceitos e práticas que nós devemos, como matemáticos, tendo ou não grupos cultural, um conceito de matemática. Ela é construída em termos de uma cultura específica, como também práticas de etnomatemática também precisa ser de uma cultura. Mas aí eu falei assim, só etnomatemática está pouco, né? Vamos dar uma navegada em aprendizagem situada, né, de comunidades de prática. E aí nós estamos bebendo a fonte de Jean Levy e de Etienne Weng, que vai falar de comunidade de prática. Porque, na verdade, quando elas tecem, que eu pensava que era somente as mulheres, rapaz, depois vocês vão ver o imbróglio que eu estou nele, elas aprendem. E tem a questão geracional de aprender um com o outro. Então, tem a questão de sentar e as mulheres estão fazendo e as crianças estão aprendendo também. Então, nós tivemos que beber na fonte
de Leif e de Weng para saber da questão da comunidade prática, de que eu não estou fazendo, mas eu estou aprendendo com outro, e ao invés de eu só observar, eu também estou me sentindo responsável por essa prática. Então, nós estamos olhando como eu vou mudar essa prática ao longo da minha vida. Então, essas duas meninas, né, que não faziam artesanato, mas no Covid começou a praticar, né, então faz parte agora dessa comunidade prática, a gente fala dessa aprendizagem situada. Então, pode ser entendida mesmo do algo contínuo, né, dessa participação do mundo. Então, é a aprendizagem de uma forma integral da prática social. Mas ainda está pouco, né? Está pouco. Para dificultar, a gente vai mais um pouquinho, né? Nós vamos olhar um pouquinho dos processos informais de aprendizagem. Porque, na verdade, são esses processos informais, porque não é formal, porque não está na escola, no processo acadêmico, mas aprende de forma comum, acordo, está na comunidade prática, da questão cultural, né? Então, nós vamos lá, desse saber fazer, dessa técnica, desse conjunto de conhecimento, desses saberes que é cultural e é passado de geração em geração. E nós estamos bebendo dessa questão de De Vargas. E aí eu coloquei essa foto que expressa muito bem a questão da geometria, né, que foi um dos processos de fazer nessa primeira foto que nós vimos lá, que depois eu vou explicar. E aí eu falei assim, não, eu tenho que explicar isso para depois eu chegar no final da minha pesquisa, porque não adianta falar sem contextualizar. Então, que trilhas da pesquisa está, né? Quais são as trilhas que eu estou olhando? Como é que eu estou descobrindo o meu caminho? Aí, para eu entrar no quilombo, não é só chegar, né? Eu tenho que bater na porta. Posso entrar? Eu queria muito chegar no quilombo, todo mundo fala assim, como é que é o quilombo? É uma aldeia, né? Lá, o quilombo é uma comunidade. Não tem ninguém lá amarrado, amordaçado, né? Não existe isso mais, né, gente? E aí eu precisei entender como é que eu poderia adentrar no quilombo, como é que eu tinha que compreender ter essa permissão. E eu tive que conhecer a Codessex. A Codessex é uma comissão de defesa dos direitos da comunidade escravista, extrativista, desculpa. Então, ela é responsável por todas as comunidades quilombolas para observar esse direito de que não vai invadir, de perder os direitos, da questão da identidade. Então, tem um protocolo, né, comunitário de consulta prévia. E como que é isso? Eu chego, eu apresento a minha pesquisa, eu tenho que olhar esse pedido, eu tenho que olhar as reuniões, como é que funciona, eu tenho que chegar na comunidade para saber se vão aprovar. Se não aprovar, Deus abençoe, acabou tudo, eu tenho que voltar, né, olhar em outra comunidade. Mas ainda bem que deu certo. E a aceitação pela maioria dos representantes da comunidade. Somente com a Codessex, dando essa liberação, que eu posso ir à comunidade. Mas esse protocolo, que é muito certo, ainda tem, né, na verdade, existem, pela pesquisa de Johnny Fernandes, que ele fez em 2020, existem 11 protocolos. Então, cada comunidade tem um protocolo diferente para adentrar no quilombo, tá? Além da Codessex, de ir na comunidade ter essa liberação, tem os trâmites que a gente sabe que é o Comitê de Ética da Universidade, que a gente não pode fazer nada sem essa permissão que a gente está fazendo e comunicando com a comunidade ou com os sujeitos. Aí, vocês lembram que eu falei que eu queria só mulheres? Ah, menino, pensei que era só mulher que fazia, né? Quando eu cheguei na comunidade, toda feliz, tem essa proposta, não sei o quê. Não, mas não é só a mulher que tece, não. Aos homens, eu também teço. É só 18. Foi aumentando. Aí as crianças e os adolescentes, nós também tecemos e nós queremos participar. Hoje, nós temos 36 participantes da entrevista. Não sei se a minha lábia foi tão boa, sabe, Clodoaldo? Eu sou quase boa de lábia. Não sou vendedora, né? A Greide é melhor que eu. Mas, assim, ela convence mais. Mas eu sei que nós somos hoje 36 participantes. Mas para que facilitar se pode piorar? Porque, na verdade, não é somente fazer uma entrevista que eu queria, né?
Aí, esses aí são os meus participantes, né, que eram crianças, adolescentes. Lembra que eu falei que a gente foi fazer uma visita? Esse meu carro só tinha peça rara, tá, gente? São os ancestrais que estavam lá, né? Falei assim, meu Deus, se esse carro quebra, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou apanhar de todo mundo, né? Mas eu vou explicar. Eu queria fazer entrevista, mas eu pensei, eu vou fazer entrevista semi-estruturada? Não, vou fazer história oral. Por que história oral? Porque eles vão me contar a história, né? E a história oral é uma visão mais holística. Ela foca no todo. Eles vão contar a prosa, vão me contar todo o contexto, né? Os fazeres, a cultura. E quando a gente senta para tomar um cafezinho, gente, a gente vai conversando mesmo. Né? E a entrevista de história oral, ela requer um preparo maior, né? De sentar, de prosear, porque chega uma hora que talvez ele não quer dar entrevista. Então, você volta no outro dia. E aí, a parte melhor, né? Porque se é para facilitar, é comigo mesmo. Na tese, tem que vir a transcrição na íntegra. Teve uma participante que falou 1h42. Então, está ótimo. Né? Fazer a transcrição está super tranquilo. E aí, é sempre assim, numa prosa, numa sentada da cozinha, né, que a gente volta no outro dia para continuar. E é no fazer, no tecer de um dia, essa quilombola, ela não conversava com ninguém, e quando ela preparou para me receber, ela começou a fazer o seu vaso. Ela se chama Nerina, eu posso falar porque ela me permitiu o nome, tá? Ela começou a fazer, e no momento que a gente estava fazendo a entrevista, ela estava fazendo o vaso, e ao final da entrevista, ela falou assim, eu quero te agradecer. E eu agradeci, eu dei um abraço, e no final falei assim, esse é um presente para você. Ela me deu o vaso de presente. E eu sou quase emotiva, nem chorei, né? Mas aí eu falei assim, poxa, tá pouco, né? Porque na questão das entrevistas, e o pesquisador, a gente pode chegar com o plano pronto, assim, em mente, mas o campo nos força a algumas coisas. E em determinados contextos, eu percebia que precisava se reunir. Não é só fazer o capim dourado, o artesanato, não é só olhar, porque há vários outros gritos no silêncio. O silêncio também grita, como diz Bakhtin, né? O silêncio responsivo. Então, tivemos que realizar 2 oficinas, né? E aí nós tivemos que fazer grupo focal. Então, nós tivemos 2 oficinas. E aí, nessas demandas que foi identificada, né, nas entrevistas, nós tivemos que ter o cuidado de não ser caça-matemática. Porque, às vezes, a gente quer olhar matemática em tudo, né? Ai, como é que calcula? Ai, como é que tem geometria aqui? Porque, na verdade, para eles não precisa se calcular. Quanto tempo você custa para fazer um vaso? Não sei. Eu sento e faço. O tempo, quando está no campo, é diferente. O tempo, ao fazer alguma coisa no campo, é diferente, porque, na verdade, é só fazer. É sentar e fazer. Não é eu faço agora, eu sento para fazer e terminar. Eu posso começar agora, amanhã termino. O tempo para eles é diferente. Eu não sei o sentido horário ou anti-horário. Eu faço é para cá ou eu faço para cá. Mas eu faço. Mas o jeito da minha mãe fazer é diferente do meu. Por quê? Porque minha mãe, ela vai de trás para frente, ela puxa para dentro, eu puxo para fora. Mas é fácil assim? Não, eu percebi que quanto mais eu puxar desse lado, também vai ficar mais duro. Porque tem um suplás que vai ficando mais molenga. Eu falei assim, mas como é que fica durinho? É porque tem que puxar. Aí eu, então tá, né? Mas aí a gente vai apertando. E aí nós vamos fazer um grupo focal. Eu sou uma pessoa que gosta de umas coisas muito meio esquisitinhas. A gente vai fazer oficina, a gente fez coisas, né, de rememorar algumas coisas que eu precisava juntar, algumas coisas que não estavam na entrevista, que as transcrições terminaram ontem, viu, Clodoaldo? Inclusive, nossa Senhora, nem me lembra, graças a Deus. Ainda a parte boa, porque tem a transcrição, ainda tem que voltar para o participante. Ele tem que ler e ainda falar assim, ok, não está ok. Pode mudar isso aqui, pode aumentar. Que legal, tivemos isso, viu? Está tudo tranquilo. Então, tem a data que foi entregue a entrevista, tem a data que teve a devolução, tem a data que foi
acertada. Então, nós temos essas partes que a gente teve que adicionar. E aí não foi só isso. Essas oficinas, não foi a oficina só do oba-oba, né, de lá do choreiro, né, porque tem a parte do choreiro, né, eu queria rememorar algumas coisas. E eu, cuidado com caça matemática, então a gente teve que elaborar um instrumento. Porque, na verdade, quando nós observamos lá que eles teciam, tinha um dia para tecer. Eles tinham 2 dias na semana ou um dia para tecer, as mulheres e os homens sentavam. Mas com a demanda do Covid, não tinha mais tempo. E tem a horta também para cuidar, que tem o PENAI. Eles entregam a horta para as escolas. E as minhas meninas, as minhas mulheres, e os meus meninos e os meus homens, me falaram que estavam tecendo em casa. Então, eles se organizavam do jeito que dava para organizar. E eu falei assim, como é que eu vou fazer isso? Porque, na verdade, eu queria olhar a articulação da gestão do artesanato. Gente, a gente é muito legal, né? Abraçar o mundo é com a gente mesmo, né? Mineiro é assim. Então, é desde a panha, ao fazer o artesanato, até a parte da venda, que é lá na feira. Eu queria saber do processo todo, mas aí eu estava barrada, porque, na verdade, eu não vi como elas faziam ou eles faziam o artesanato, porque não tinha jeito. E como é que eu ia ver? Como é que eu ia ver eles fazendo artesanato? Eu queria ver o processo. Eu queria ver matemática também, né? Mas não podia falar que eu queria ver matemática. O caso é matemática, né? Eu sou formada em matemática. Estou lá. Então, nós criamos um instrumento que era registro diário. E a gente pensa, Quilombo não tem celular, não tem WhatsApp. Gente, tem WhatsApp, tem celular, tem tudo, tem internet. E aí eu propus, assim, eu vou propor, se alguém aceitar, bem, se não aceitar, tudo bem. Lábia boa, todo mundo aceitou. Ótimo, maravilhoso. Fiz um registro. Gente, eu queria propor a vocês um registro, né? Coisa simples, não precisa fazer, não é obrigatório, mas eu queria propor a vocês uma oficina para vocês fazerem em casa. Tudo bem, queria propor que vocês fizessem um artesanato para mim. Tudo jóia. E aí eu queria que vocês fizessem o seguinte, começasse o seu artesanato, colocasse a data, o horário que começou e o horário que terminou. Se você pegasse nesse dia, hoje, peguei agora, 8 horas. 8h30 parei, registra. Aí manda para mim, a fotinha. Né? Você conseguiu terminar? Não conseguiu? Precisou de linha? Parará. E manda a foto para mim. Gente, vocês têm noção, não? O registro foi diário. Meu celular deu um bug, viu? Porque era foto para rapar com enxada. Porque tem gente que fez num dia só. Mas tem gente que demorou 3 dias, 4 dias. Assim, eu registro todo o processo, gente. Porque já que nós não vamos sentar lá no galpão, vocês vão fazer isso para mim. Aí, depois que vocês terminarem, vocês falam assim, terminei. Eu venho aqui para a gente ver como é que é. Aí, então tá, como é que é? Então, vamos fazer o seguinte, você vai me falar que peça que você vai fazer. Vou fazer um suplá. Eu vou fazer um porta-joia. Tem um que fez, gente, um abajur desse tamanho, tá? Tudo bem. Então, terminou o abajur, você me fala que eu vou vir, tá? Mas fala, por favor, eu gostaria de perguntar, você vai precisar de quanto de capim? Uns 500 gramas. Uma outra peça, no suplá, uns 300 gramas. Tá joia. Quantos dias você acha que você vai precisar? Uns 3 dias. Aí, na outra peça, um dia só, rapidinho que eu faço isso. Tudo bem. Então, no dia que você terminar, eu vou voltar. Você fala que eu vou vir para a gente ver se é isso mesmo. Que nós vamos pesar a peça, vou saber se é isso mesmo que você terminou. E aí nós fizemos o seguinte, pedi para fotografar, lembra? No dia que falaram para mim, cheguei com o meu instrumento, era o outro instrumento, né? E fiz todas as perguntas. Então, aí eu fui fazer a parte da matemática, uma caça matemática despistada. Eu queria saber como que estava, como não estava, questão emocional, né? Então, eu queria saber das formas geométricas, se sabia se era circular, se não era, se era quadrado, se era oval. Então, as medidas, proporções, cálculos, né, estatística, a questão do tamanho, como é que fazia a questão do lucro, se lucrava pelaquela peça, e todo mundo falou que tem lucro, mas não sabia como fazia a questão do lucro. Mas ninguém falou da relação do tempo.
Não colocava lá. Gastei isso de linha, gastei isso de capim, gastei. E o tempo não calculava em relação a isso. Eu só estou falando, estou só contando assim, os spoilers, porque a defesa é em abril, então a gente está aqui ainda fazendo categorização, né? A gente já está convidando então para a defesa, né? Então nós fizemos isso aqui como oficina. Então, está tranquilo, né? Eu acho que está muito tranquilo, porque eu que trouxe algumas fotos para vocês. Então, começou, né? Essa aqui é uma foto desde o início, começou a base circular, né? E aí foi me mandando a primeira foto, a segunda foto, eu queria saber do processo, a terceira foto, né, até chegar no final. Ela fez um suplá. Então, essa aqui é a artesã, né? O nome dela é Dona Cecília. Ela estava fazendo um artesanato dela. Então, no final, eu fui lá e tirei a foto, bonitinho, nós pesamos, tudo bonitinho. A parte boa que no final eu falei assim, gente, pode terminar, que ao final eu comprei todas as peças. Eu tenho uma lojinha lá em casa, inclusive, se alguém quiser, né, Greide? Tá lá. E aí, eu falei assim, vou levar outras formas, porque aqui era um suplá, né? E aí eu falei assim, vou levar um outro modelo. E aqui também começou na base circular. Eles falam que isso se chama fundinho. Começar o fundinho é o mais difícil. Então, custei entender o que eu quero o fundinho, eles tiveram que me mostrar. E aí a base, e aí ia subindo, tem que subir, né? E eu sabia o que ia virar, porque tem gente que não me falou o que era. E aí foram moldando, moldando e terminou no vaso. Essa aqui é a nossa quilombola, a nossa artesã chamada Fernanda. Essa é uma foto que no dia que a gente foi apanhar flor, no segundo dia, né? Aí eu falei assim, vou levar uma outra. Só circular, eles vão achar que isso, o povo só faz circular. Mentira. Aí eu falei vou levar um oval. Para nós, né, que somos matemáticos, né, eles falam assim, é mais oval, é mais puxadinho, né? E aí, eu falei assim, eu vou levar esse. Isso aqui é um porta-joias, né? E aqui é a da tia Jandira. Então, lá todo mundo vira tio, tá, gente? É tio, é vó. Então, eu já sou da família, inclusive. Mas eu estava muito fácil, porque, na verdade, não é só fazer entrevista, não é só ir lá, coisa fácil, né, fazer oficina, porque eu fiz a questão da etnografia. Né? Tem 1 ano e meio que eu estou lá, terminei a parte da etnografia esse mês passado, né? E essas fotos foram uma das vezes que a gente foi apanhar flor, né? Porque apanhar sempre viva foi um dos processos que eu também queria ver apanha até a fabricação, até a venda, né? E não é brinquedo não, gente. Aqui não é brinquedo não, viu? Panhar sempre viva é uma por uma e tem um jeito de panhar, tem um jeito de pegar. Não pode pegar muito em cima que quebra, né? E no sol quente. Dessa vez que nós fomos aí no campo chamado Carangola, era uma visita de chineses. E como são reconhecidos, então, eles vão fazer muitas reportagens aí. Naquela primeira foto foi a visita da Rede Globo, né? Então, tem um documentário falando sobre as questões da Sempre Viva. E aí, nesse contexto, eu estava falando sobre a minha pesquisa pela primeira vez das mulheres. Né? Nesse contexto, ainda era só as mulheres, tá? Na primeira leva. E aí foi entrevista. E aí, quando a gente estava no meio do campo, você come isso aqui? Eu falei assim, o que é isso? Aí era palmito do cerrado. Que se você viesse sozinha, você ia passar fome, né? Porque a gente não traz tanta coisa assim, não. Eu falei assim, realmente eu ia passar fome. E aí, eu tinha que mostrar para vocês que eu também fui colher flor. A gente tem que mostrar, né? Não é só matar a cobra, tem que mostrar o pau. Porque, na verdade, foi a primeira vez que a gente foi. E aí não é só, etnografia não é só beleza, né, gente? Não é só colocar o chapéuzinho. Tem os louros, tem tudo que vocês pensarem, né? Tem um dia que eu tive que atravessar o carro no meio do rio, né? Eu falei assim, meu Deus, agora danou, não tem jeito, né? Então, um dia que o carro caiu no mata-burro, teve o dia que o carro atolou, né? Teve isso tudo. Teve o dia que o carro furou o pneu e eu não sei trocar. Então, não é só coisa boa, né? Tem coisas que a gente pena mesmo. Tem um sol quente, tem um dia que a gente atola, né? Na segunda vez que a gente foi, eu atolei, nossa, no brejo lá, e eu falei assim, a vaca passou. Eu não vou. Eu descobri que a vaca é mais leve que eu, porque eu atolei e fiquei lá atolada. Eu falei assim, sacanagem, né? E aí, o que a gente pretende com essa pesquisa, então? A gente pretende contribuir com a compreensão dos modos de fazer e saber da tradição quilombola e refletir possibilidades, desafios,
no trabalho pedagógico frente às práticas cotidianas artesãs e à matemática escolar. Então, o que pensar no percurso? Aí, eu vou pedir licença a vocês, porque eu tive que parar, para pensar, porque eu tive que contextualizar para vocês o que eu estou fazendo e voltar o nosso olhar como professores, né? O que nós, professores, como educadores, não só pesquisador, eu falei isso com o Cláudio, né, Cláudio? Nós viemos ontem de Diamantina para cá, e estou retornando amanhã. A gente não pode ser somente professor de gabinete, né? A gente tem que ir atrás e olhar onde estão precisando da gente. Nós discutimos sobre isso. E aí eu falei assim, eu tenho que parar e sentar e ver o que é educação matemática, o que nós, educadores matemáticos, também precisamos ter a ver com essas comunidades quilombolas, né? Então, quais são os desafios e oportunidades na educação matemática para mulheres quilombolas e com outros também de outros gêneros, tá? Mas hoje eu vou falar um pouco mais das mulheres, mas a gente pode falar de outros gêneros que seguem. Então, continuando a questão dos desafios, então, a educação matemática nas comunidades quilombolas, né, apresenta desafios únicos, especialmente para as mulheres que desempenham papéis fundamentais dentro das suas comunidades. Inclusive, essa comunidade, nós temos a representação de 3 mulheres que foram as líderes, né, que foi em busca do reconhecimento do quilombo de raiz. Então, são essas mulheres que são guerreiras, que lutam realmente por esses direitos. Então, entre os principais desafios estão a falta da infraestrutura educacional adequada, né? O acesso limitado a materiais didáticos contextualizados e a necessidade de conciliar responsabilidades que são domésticas e comunitárias na educação formal. Também confidencializando ontem com o Cláudio, a gente estava falando que essa comunidade, no primeiro tempo, eles queriam colocar uma escola dentro do quilombo e perceberam que não tinham alunos suficiente, né? Porque os alunos saem lá do quilombo e vão estudar na cidade, né? Quando eu fiz o meu mestrado no assentamento. Era diferente. A cidade ia, os meninos da cidade que iam para o assentamento estudar. Agora, aqui é normal, o quilombo que vai também para estudar. Só que eles fizeram até o projeto político-pedagógico para estar nessa escola, para colocar no quilombo, mas não tem alunos o suficiente. Então, fizeram essa questão de levar e continuar levando esses 8, 12 alunos, desde da creche, né, que tem os meninos do CEMEI, até o ensino médio estudar fora. Então, tem essas questões de conciliar essas responsabilidades da horta e também da questão de estudo. Então, além disso, o currículo escolar tradicional, muitas vezes, né, reflete a realidade cultural e social das mulheres quilombolas, o que pode gerar desinteresse, né, se a escola não for uma escola chamativa na questão das dificuldades de aprendizagem, de olhar essa dificuldade. Então, no entanto, né, esses desafios também oferecem à comunidade para a construção de práticas educativas mais inclusivas e significativas. A educação matemática pode ser adaptada para valorizar os conhecimentos tradicionais e as práticas culturais das comunidades quilombolas, criando um ambiente de aprendizado mais conectado à realidade dos alunos. Para as mulheres quilombolas, essa abordagem pode não apenas, né, facilitar a compreensão dos conhecimentos matemáticos, mas também promover a valorização dessa identidade, né, e o fortalecimento das comunidades. E aí eu assim, tem que pensar um pouco nesses exemplos, né, nessas práticas contextualizadas. Então, as práticas educativas, elas integram a cultura local, né, do ensino da matemática. Então, tem se mostrado eficazes mesmo nessa comunidade quilombola. Um exemplo é a utilização do artesanato tradicional, como a tecelagem do capim dourado, nesse contexto dessa comunidade que eu estou indo, para ensinar até conceitos matemáticos, como se tivesse essa questão de estar lá, porque eu tenho que voltar para a dada evolutiva, né, na questão da geometria, na questão da simetria, que uma das perguntas que eu mostrei no instrumento, perguntei para elas assim, e para eles, né, você me garante que esse lado é igual o lado de cá? As proporções são iguais? É o mesmo tamanho? Eu acho que é. Quando a gente pegou a fita métrica e foi medir, uai, não é não.
você me garante que o peso que você falou lá, que era 300 gramas, quanto que vai dar? Nós que a gente foi pesar, uai, não deu meio quilo, não. Não, deu quanto? Deu 100 gramas. E foi muito engraçado, porque a do abajur foi sacana, ele me tripudiou, que eu falei assim, tio Luiz, quanto que foi mesmo o seu abajur? Não, menina, não é que eu não pesei? Não, eu não coloquei na folha? O senhor não colocou na folha, tio Luiz? Que sacanagem! Então vamos pesar. Pesei. Ele olhou, deve ter dado acho que uns 500 gramas. Se não foi 500 gramas, deu 505. Olhei, está muito preciso isso. Tio Luiz, me conta a verdade. Não, é isso mesmo. Eu já fiz abajur, eu sei quanto que pesa. Passou toda a entrevista, né, para saber daquela oficina. Ele, sacana, gente. Ele olhou para mim e começou a rir. Eu vou te contar um segredo. Eu pesei antes de você chegar. Eu falei assim, sacanagem, né? E ele morreu de rir. Foi assim, a estratégia, a tática dele, para não passar vergonha. Porque ele falou assim, eu quero mostrar para ela que eu sei quanto que pesa, né? Então, essa criação dos cestos, né? Porque eles fazem cesto, fazem vasos, né? E esses objetos artesanais requerem habilidades matemáticas que podem ser exploradas na sala de aula, né? Outra prática educativa contextualizada é o uso da agricultura comunitária. Nesse caso dessa comunidade, nós temos o PENAI. O PENAI que é a produção de produtos agrícolas que é entregue na escola, né? Então, como ferramenta de ensino mesmo, nas atividades de plantio, da colheita, né? As mulheres quilombosas utilizam matemática para medir os terrenos, não só as mulheres que praticam, tá, gente? A questão da horta, mas todos ajudam nesse contexto, e, inclusive, na hora de entregar os produtos, se a minha horta não tem e da grade tem, eu vou lá na da horta da grade e pego para completar a minha demanda de entrega naquele dia. Então, a gente fala que, na verdade, no quilombo tem a pedagogia da circularidade. Né? Então, nada para. Então, eu tenho o outro que me ajuda a contribuir nesse processo. Não para só em mim. Né? Então, a questão de calcular as áreas, a questão do plantio, distribuir as sementes e esses recursos. Essas atividades práticas permitem que os conceitos matemáticos sejam aplicados diretamente com o cotidiano. E aí eu falei assim, como a matemática, então, pode ser ensinada e aprendida através dos cotidianos, né? A matemática, então, pode ser ensinada através do cotidiano das práticas culturais. Como, né? Tornar essa disciplina viva e conectada à realidade desses alunos. Então, ao invés de ser distante, que a gente sempre acha que matemática é o bicho de 7 cabeças, né? E não é, tem até um livro falado sobre isso, bicho de 7 cabeças, a matemática tem que ser uma ferramenta útil, aplicável realmente. Então, como é que a gente faz isso para elas ou para eles, esses cálculos de preço? Eu perguntei para eles, como é que vocês calculam? Ah, chega lá no galpão, colocam o preço. Mas como é que vocês calculam? Ah, não sei. Se colocar muito caro, não vende. Mas se colocar muito barato, a gente tem prejuízo. Então, as meninas colocam o preço lá e vende, vai na feira. Então, eles não sabem colocar essa relação de peso. Mas quanto mais capim eu uso, mais caro tem que ser. Eu sei que quanto menos capim eu uso, menos tem que ser. E eles têm essa questão de observar que está acabando o capim, pela questão de que o capim dourado ele está no brejo, né? E como lá está tendo a questão por aqui também, né? Do eucalipto, está acabando, o terreno está ficando seco, então não está tendo capim. Então, se não está tendo capim dourado, no meu quintal, que é o campo, é vasto, né? Eles estão comprando, estão terceirizando. Então, se não tem no meu capim, comprava até o ano passado R$ 35. Agora já estou comprando por R$ 50. Então, se aumentar o produto, como é que vai vender? Então, não sabe se vai ter o lucro ou não. Então, nessa questão, como é que eu vou ensinar? Nessas práticas de construção de reparos mesmo, da construção lá no quilombo, construção de moradia, questão da geometria, né? Eu construo a casa, como é que eu posso fazer esse trabalho coletivo, né?
porque, na verdade, vincular a matemática ao trabalho coletivo das tradições culturais, e a gente, como educador, nós temos que olhar realmente essas questões de como eu tenho que observar esse trabalho que é dentro dessa comunidade. Então, resumindo, a educação matemática nas comunidades quilombolas, especialmente para as mulheres, deve ser contextualizada e integrada nas práticas culturais cotidianas. E por que para as mulheres? Porque a matemática ela tem que ser para fortalecer, né, a identidade cultural e o senso, tá, da comunidade como uma matemática de empoderamento e o desenvolvimento social. E aí o artesanato como essa ferramenta educativa. Como isso? Então, tem essas conexões. Então, o artesanato tradicional é uma prática profundamente enraizada nas comunidades quilombolas. Então, ela oferece, né, uma riqueza de conexões naturais com conceitos matemáticos. Então, as técnicas do trançado, né, como é que eles trançam o capim dourado, como é que faz a voltinha é para a direita, é para a esquerda, né? Essa tecelagem de confecção de cestos, de suplá, de porta-copo, de brinco, de joias, né? Envolve a questão da simetria, da proporção, igual eu falei para vocês. Então, exige mesmo uma técnica. Então, precisa dessa compreensão e aplicar esses conceitos de contagem, de padrões, né? Então, olha, eu vou fazer o brinco, mas o meu brinco é diferente de fazer o outro brinco, porque eu faço um vaso por montinhos. O brinco é por scalps. Eu preciso de 13 scalps para fazer um brinco. E para fazer scalps, não franze a testa não, tá, Grade? É cada fiozinho, né? É cada pedacinho, aquela haste. Então, eu tenho que juntar 13 daquela para fazer como diz? Como é que eu falo? Um fio. Então, eu preciso de 13 para fazer um fio grosso. Então, para que um brinco não fique desalinhado com o outro, porque tem que ficar igualzinho. Aí a simetria prevalece no brinco, porque no outro objeto talvez não precise tanto prevalecer. E aí, como eu tenho essa questão do estudo de caso? Eu fiz o estudo de caso nas minhas oficinas. Então, nesse estudo de caso, como é que as comunidades têm demonstrado, né, como o artesanato é utilizado para ensinar conceitos matemáticos de maneira envolvente e significativa, tanto para eles quanto para as crianças, porque as crianças aprendem com os mais velhos. Então, como essa questão mesmo dos padrões repetitivos de simetria. Só teve um caso que uma quilombola começou e, por motivos de doença, ela não terminou. E o pai continuou. E tem diferença na peça. E é muito engraçado. Quando chega no galpão, você olha e fala assim, você sabe, mas lá não tem o seu nome na peça. Você chega lá, você consegue reconhecer sua peça? Consigo. Então, tem a questão da simetria do jeito de fazer. E é muito legal. Quando eu cheguei na feira, eu falei assim, essa peça aqui é da tia Nenzinha. Não, essa aqui é da Sunamita. Porque a gente começa a entender o tecido que é diferente. A questão de ensinar, porque a criança vendo a tia Nenzinha tecer, a forma do tecido também é diferente. Então, essa forma de que eu vejo, como é que é a questão de como fazer, de como pegar, de como eu vejo, eu só faço bolsa ou eu só faço chapéu, porque tem gente que se especializou só em uma coisa, tá? Mas faz tudo. Mas a questão de observar e de olhar. Então, e quais são esses impactos do artesanato nessa valorização? Então, o artesanato vai além de ser apenas uma atividade econômica e recreativa. Não é só, eu só faço quando eu estou feliz. Porque eles falaram assim, eu só faço quando eu estou feliz. Quando eu estou triste, não sai legal. Então, eles desempenham um papel central na valorização da identidade cultural e do fortalecimento desse aprendizado. Então, no quilombo, especialmente nas mulheres, elas demonstram muito mais força de luta, né? Dessa questão dessa ferramenta educativa dessas mulheres quilombolas, que faz mesmo essa conexão da tradição e a história da sua comunidade. E essa interseção? Como é que faz essa interseção entre educação, matemática e o artesanato? Essa aí é a Mãe Preta, né? Também é uma das mais velhas do quilombo. Nesse dia aí ela estava limpando o capim, porque tem que limpar o capim para fazer. E essas aí são as cabecinhas do capim dourado. E nessa cabecinha que tem a sementinha do capim dourado que pode jogar no terreno, que seja brejo, para crescer.
né? E teve até uma professora Neudes que ajudou a tentar plantar. Mas com a secura que está lá, não tá crescendo mesmo o capim dourado. E como é, então, dar esse entrelaçamento, né? Então, essa sinergia entre educação matemática e artesanato com a prática pedagógica. Isso vem a calhar no meu desejo da minha pesquisa, né? Essa interseção entre educação, matemática e artesanato, então, cria uma abordagem pedagógica inovadora, então, na qual a matemática deixa de ser vista como uma disciplina abstrata e distante e passa a ser ensinada de maneira prática e relevante para a vida cotidiana dos educandos. Então, ao utilizar o artesanato como uma ferramenta pedagógica, os conceitos matemáticos tornam-se, então, conectados com a experiência diária dos mesmos. Então, principalmente nos quilombos, né? Onde o artesanato faz parte da cultura e da economia. Então, antigamente, só se olhava na horta. Agora faz parte também da minha vida, porque me dá renda, me dá dinheiro, né? Então, ensinar, né? Por exemplo, ensinar geometria pode explorar outros padrões de formas geométricas. Então, até a questão que falei dos escapes. Eu faço contando os escapes. Então, em outro, eu não preciso contar os escapes. Então, e esses benefícios de uma abordagem interdisciplinar? Então, a abordagem interdisciplinar une a matemática ao artesanato. Então, também promove essa autonomia das mulheres quilombolas, ao combinar o ensino matemático com as práticas artesanais. As mulheres não apenas preservam as suas tradições culturais, mas também desenvolvem competências práticas e matemáticas que são úteis para a gestão dos negócios. Então, é onde elas vão para vender nas feiras. Não só nas feiras, elas vendem também dentro da comunidade. Então, quem é que vende? Todos vendem? Não. Então, no início da comunidade tem um galpão, onde ficam lá as peças para venda. Então, tem 3 pessoas que vendem. Então, eu chego lá, vendo a sua peça, anoto o seu nome. Então, no final, eu passo o seu dinheiro. Nas feiras são a mesma coisa. Tem uma plaquinha, anoto o seu nome. No final do mês, repasso o dinheiro para quem vendeu, né? Para quem conseguiu vender a peça. E aí vem a reflexão, né, sobre a importância da educação, que respeite e valorize os saberes tradicionais. Então, incorporar o artesanato no ensino de matemática vai além de uma simples estratégia pedagógica. Trata-se de uma forma de valorizar os saberes tradicionais e preservar a identidade cultural dos quilombos. Esses saberes, transmitidos de geração em geração, são carregados de significados históricos e culturais que fortalecem as raízes da comunidade. Ao utilizar o artesanato como parte do processo educacional, a escola não apenas ensina matemática de forma contextualizada, mas também promove um reconhecimento e o respeito por esses reconhecimentos e conhecimentos ancestrais, garantindo sua continuidade. O ensino transforma em uma ponte entre o passado e o presente, conectando o conhecimento ancestral com as demandas do mundo. Essa valorização dos saberes contribui para o fortalecimento cultural, social da comunidade, ao mesmo tempo em que prepara as novas gerações para o desafio contemporâneo, sem que percam suas raízes de identidade cultural. Então, resumindo, essa interseção, né, entre educação, matemática, artesanato, e possibilita, né, na educação, uma educação muito mais inclusiva, que significa mais significativa e empoderadora, especialmente para as mulheres quilombolas no contexto onde eu estou fazendo a pesquisa. Então, ela não apenas ensina conteúdos formais, mas também ela promove o respeito aos saberes locais, contribuindo para fortalecer, né, aquele espaço e o fortalecimento também da cultura e a promoção da autonomia social e econômica das comunidades. Então, para a gente poder concluir, não concluindo, porque não tem como concluir, né, só para a gente poder refletir de tudo que a gente vai construir daqui para frente, porque acredito eu que a educação é mais viva quando a gente observa os sujeitos na sua diversidade e incluindo, né, porque eu acredito que incluir não pode ser só no papel. Incluir é olhar na sua diversidade, olhar nesse sujeito que pode fazer a diferença, que nós precisamos ser educador de gente,
E eu falei isso com o Grade na casa dela, e a gente tá difícil olhar para o outro como gente, porque parece que a gente virou objeto, né? E eu sou educadora que eu gosto de ver gente como gente, né? Eu gosto de abraçar, eu gosto de ver que a sala é produtiva e cheia de sentimento. Então, como a gente vai refletir, né, o futuro da educação matemática e do artesanato das comunidades quilombolas, não só do artesanato, mas de outros segmentos também. O que discutimos até aqui mostra que há um enorme potencial na união dessas práticas, tanto para a educação quanto para o fortalecimento cultural e econômico desses quilombos. Não, no entanto, para que esse potencial seja plenamente realizado, é essencial que continuemos a apoiar e desenvolver programas. Não quero ser, de jeito nenhum, professora de gabinete, tá? Programas educacionais. A gente tem que ir a campo, tem que ir ao quilombo, tem que ir a qualquer lugar, mas que sejam mesmo esses projetos educacionais mais sensíveis às realidades culturais e sociais dessas comunidades de quilombos ou qualquer outro, que seja ribeirinho, que seja comunidade indígena. Então, isso inclui criar currículos que integrem as práticas culturais ao ensino formal. Capacitar educadores para trabalhar de forma contextualizada e garantir que as mulheres quilombolas tenham acesso e recursos e oportunidades que permitam prosperar. O futuro da educação matemática nos quilombos depende do nosso compromisso em promover uma educação que respeite, que valorize e celebre os saberes tradicionais, ao mesmo tempo em que prepara as novas gerações para os desafios e oportunidades do mundo. Eu queria mostrar essa foto, essa da Neuzinha. A Neuzinha ela não pode ir a campo por problemas de saúde. E ela foi nesse dia, né? Eu fiz o tour, né? O trenzinho da alegria da tia Kiki foi. Além de estar com o carro só com os ancestrais, tinha essa também, essa preciosidade que a Neuzinha é uma quilombola que todo mundo quer por perto, por o coração gigantesco. E quando ela estava apanhando a flor, que tinha muitos anos que ela não ia, por problemas de saúde, ela virou para mim e falou assim, você não sabe da alegria que você está me dando de poder apanhar a flor. E nesse dia ela trabalhou, no sol quente, eu preocupada, falei assim, gente, esse povo não come, esse povo não bebe água, mas a preocupação era minha, não é deles. E eu falei assim, eu queria quase terminar, que eu nunca termino, né? Grade falou que a gente pode ficar 2 horas aqui. Depois vocês brigam com ela. Eu queria terminar com esse sorriso de esperança, realmente. E lá tem muitos artistas, tem a tia Neizinha, e tem uma que foi a minha aluna, uma das guerreiras, né? Se chama Eliade. Ela também é poeta. E eu quero ler para vocês. Sorrisos destemidos, guardiões de uma biodiversidade imensurável, apanhadores de flores, de sonhos, de esperanças, olhos que contemplam o amanhecer nas campinas, o sol alaranjado se pondo entre as colinas, e 1000 pequenas flores acariciadas pelo vento. Os mais belos quadros de um único pintor. Só me veio essa imagem quando ela me agradeceu. São memórias que mantêm a serra viva, que mantêm a sempre viva. E aí, eu só posso falar Ubuntu, tá? Ubuntu é uma filosofia de origem africana, especialmente presente nas culturas e línguas de povos de Bantu. A palavra Ubuntu pode ser traduzida como humanidade, ou eu sou porque nós somos. Refletindo uma visão de interconexão, coletividade e solidariedade. Essa filosofia, ela destaca que a existência e o bem-estar de cada pessoa estão profundamente ligados ao bem-estar dos outros. Valorizando a compaixão, como educador, né? Respeito, dignidade e harmonia entre os indivíduos. Ubuntu promove a ideia de que o bem-estar coletivo e a comunidade são fundamentais para a realização pessoal. Eu desejo realmente, né, e agradeço muito mesmo pelo convite,
mas que esse evento de educação matemática, diversidade e inclusão seja repleto de momentos de troca de aprendizado e enriquecedores. Que o espírito do Ubuntu, eu sou porque nós somos, guie cada diálogo, destacando a importância da coletividade, desde quando eu comecei, de todo mundo junto, né, de trabalhar junto, do respeito às diferenças e do compromisso de construir juntos um futuro mais inclusivo e diverso. Obrigada. Agora a gente pode falar que show da Xuxa é esse, né?